Hoje com os juristas Paulo Sérgio Leite Fernandes e Hugo Albuquerque. Agora vamos tentar entender um pouco essa parte legal, essa parte do ponto de vista das leis. Esse vazamento deixa claro que aconteceu manipulação nas investigações da Lava Jato? Para quem é a pergunta? Vamos começar com você. Mas é evidente que sim. Eu vou separar bem as coisas. Eu não posso me intrometer no aspecto jurídico em si dessa questão, porque aquilo está entregue a colegas nossos, que são especialistas, e tem a sua participação íntima. Se e quando eu me intrometesse no aspecto íntimo da Lava Jato, eu estaria, inclusive, praticando uma falta ética. Aqui o nosso combatente jurista aí, ou psicólogo, ou socialista, quis explicar a todos nós. Então, eu não me meto nisso. Mas, no aspecto em si da violação sistêmica do pressuposto jurídico e da legislação existente, eu diria que cada um a seu termo, a seu tempo, cada um dos percorrentes desse caminho tortuoso praticou, sim, não só falta ética, mas ilicitude até mesmo criminal a ser apurada, na hipótese do ministro, sim, pelo Supremo Tribunal Federal. E na hipótese do nobre procurador da República, também na esfera que diz com as prerrogativas de função. Então, para mim, se e quando comprovado esse aspecto todo que veio enunciado hoje de manhã, isso depende de aspecto probatório também, para mim, se e quando comprovado isso, os dois praticaram ilicitude a ser apurada em processo regular. E quais as consequências disso? Como? Quais as consequências? As consequências só o tempo dirá. Isso é coisa para se transmigrar no tempo, e eu tenho 84 anos, vocês dizem que eu sou o decano, eu sou o sobrevivente de um tempo que já foi, não é? Num certo sentido, eu sou um milagre de sobrevivência. Eu conheci o Moro tem 46 anos, é uma criança. Sim. O outro também, o procurador da República, é outro jovem, em pleno amadurecimento, muito culto, muito preparado, mas ainda com um caminho muito grande para trilhar. E na sua história, você já viu casos como esse? Já, para lhe dar uma ideia, eu estava com 17 anos e 6 meses quando Getúlio Vargas se suicidou. Sim. E eu já vi coisa muito pior do que isso. Na história do Brasil, isso aqui é uma brincadeira de criança também. Sim, mas quando eu falo em o que pode acontecer daqui para frente, é nesse sentido. Existe algum caso similar em que a gente possa comparar os resultados? No tempo antes da República, no tempo da monarquia, morreu gente. Sim. Morreu gente executada na forca. Sim, né? sim, mas os tempos mudaram, eu espero. Hoje é diferente, Sim, nós não chegamos a isso. É muita briga pela frente, mas é muito ruim, claro, sabe? Muito feio. Sim. É feio. Sim. Agora, Hugo, eu queria que você explicasse, porque se fala muito nessa questão do contato que aconteceu entre juiz e acusação. Por que isso não é possível? Por que isso não pode acontecer? Ou costuma acontecer, mas não dessa forma? Explica para a gente didaticamente o que isso quer dizer. Primeiramente, boa tarde, Thalita. Agradecer o convite novamente, a presença de tão ilustres figuras como o doutor Paulo, o professor Romano. Então, já é uma das muitas vezes que eu venho até aqui abordando essa questão. Até então, a questão da Lava Jato, sem entrar nas minúcias dos casos específicos que compõem essa operação, sim, mas analisando cientificamente, do ponto de vista da ciência do direito, o que isso significa, essa sua primeira pergunta ela é elementar. O juiz ele tem que ser neutro e imparcial. É um princípio básico do Estado de Direito da modernidade, porque imagine que fosse o contrário. O juiz em um grupo de Telegram com os advogados do presidente Lula, sim, ou de qualquer outro réu da Lava Jato. Obviamente, seria um escândalo. Então, isso viola um princípio mais do que elementar. E me preocupa porque, quando aquilo foi divulgado ontem, e não houve, de maneira alguma, uma recusa, não houve da parte da Lava Jato um desmentido daquele conteúdo. Houve a acusação de que teria havido uma violação, mas aquele conteúdo não é rebatido. Aquilo é muito grave.
porque não apenas ocorre uma comunicação, mas uma comunicação constante pelo que está ali, e não foi negado pelas partes envolvidas. Uma comunicação constante entre juiz e procurador, e o juiz, inclusive, dando opiniões a respeito da investigação criminal. Então, é uma coisa que salta aos olhos e, na verdade, é só uma parte de todo o problema dessa operação, que já se desconfiava, já se supunha que havia alguma coisa errada do ponto de vista do seu funcionamento sistêmico, mas que, pelo vazamento de ontem, fica claro até do ponto de vista moral, legal, sobre vários aspectos, inclusive criminal, né? Há indício de crime. Se houve, tem que ser apurado e julgado. Mas há indício de crime, claro. Isso é muitíssimo grave. E é primeiro, um magnífico trabalho de jornalismo do The Intercept. É o equivalente às grandes, talvez, reportagens do jornalismo mundial e dos Estados Unidos, né? Como os papéis do Pentágono, como, por exemplo, Watergate. Então, é um caso que não é trivial. Veio pelas mãos de um jornalista americano radicado no Brasil, mas comprova todo esse complexo, onde tem uma conotação política clara. Já era muito preocupante o principal juiz dessa operação agir como agiu, sobretudo durante as instruções criminais, ter se tornado ministro de um governo eleito, em certa medida, porque um dos réus e depois condenado pela Lava Jato não pôde concorrer, e agora se revela esse tipo de coisa. Então, tudo se encaixa. Sim. Agora, é interessante que você citou essa nota de Sérgio Moro, essa fala de Sérgio Moro, em que ele não refutou, ele não disse que as mensagens são mentirosas. As mensagens realmente aconteceram, foram trocadas, e por conta disso, a Associação de Juízes para a Democracia e a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho emitiram uma nota exigindo a soltura imediata do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a extinção dos processos da Operação Lava Jato, justamente por conta dessas mensagens. Moro realmente dizendo que são verdadeiras as mensagens. A repórter Cissa Soriano, ela entrevistou hoje pela manhã a presidenta da Associação dos Juízes para a Democracia. Vamos assistir. A gente tem uma previsão, tanto na Constituição quanto no Código de Processo Penal, que o juiz que trata de algum caso não pode se imiscuir nas investigações desse caso. Isso compromete a independência judicial. E o que o vazamento de informações trocadas entre os procuradores e o ministro Sérgio Moro revela é que houve sim aconselhamento, inclusive interferência durante as investigações. Isso significaria juridicamente que os processos deflagrados pela Operação Lava Jato, não só os em relação ao ex-presidente Lula, mas também os demais processos deflagrados pela Operação Lava Jato, não é nem a questão de serem nulos, eles são inexistentes juridicamente, porque foram feitos por um juiz que não era imparcial, que não atendeu a esse requisito da imparcialidade, ao menos segundo os relatos da reportagem do The Intercept, e como eu disse antes e repito agora, não foram contestados, o conteúdo das conversas não foi contestado pelo ministro Sérgio Moro. Pelo teor da reportagem que saiu ontem, há indícios, inclusive, de que o próprio processo eleitoral de 2018 ficou comprometido pela intervenção indevida do juiz da causa nas investigações. Isso é muito grave. Paulo Sérgio, você faz parte do grupo Prerrogativas, né? E daí tem uma manchete hoje nos jornais que diz que o grupo Prerrogativas vai à OAB para que a entidade peça que a PGR determine o desmonte da Lava Jato e que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, transforme a aposentadoria de Moro em demissão, para que o ex-juiz perca o direito a vencimentos da magistratura. Está existindo um encaminhamento nesse sentido? Não, é preciso separar bem. Grupo Prerrogativas, eu não sei o que é. Comissão de Prerrogativas da Ordem, eu sei o que é, porque... É esse, pelo que está aqui, advogados do Grupo Prerrogativas da Ordem. Eu não sei se esse grupo teria condição, sem uma reunião formal, de decidir isso aí. Em princípio, pretender, todos podem. Sim. Obter é diferente. Eu emitir a minha opinião sobre o comportamento do juiz e do procurador da República diz com a minha responsabilidade. Eu emitir opinião sobre as prerrogativas da OAB é um aspecto absolutamente diverso. Como advogado, não jurista, como velho advogado, eu devo dizer que
as coisas, no sentido do direito, só acontecem quando há uma decisão afirmando que elas aconteceram. No início, há sim presunção, pode ser fabulação. Aqui é presunção. Sim. E uma presunção muito forte, que não foi negada. Em princípio, os dois jovens, porque são dois jovens, um ministro aos 46 anos, aos 46 anos ser ministro da Justiça, eu conheço um antecedente ao tempo da velha Espanha, em que a rainha de Espanha tinha um ministro de 26, mas isso já era suspeitoso. Aqui não, aqui é alguma coisa bem razoável, porque é um rapaz, obviamente, muito culto, muito preparado e respeitado. Mas a situação exemplifica aspectos que hão de dar muito trabalho aos dois. Muito, bastante. Eles vão precisar se mexer bastante, não, colega? E muito, onde precisar ter bons advogados, não é? Sim. Dos cultíssimos que nós temos, não? E onde tentar comprovar que aquilo que aconteceu não aconteceu. Mas, em princípio, aconteceu sim. Sim. Agora, tem um aspecto interessante nessa história, que recentemente a gente discutia a questão da indicação de Sérgio Moro para o STF. Bolsonaro falou que tinha prometido que ele seria indicado para o STF. Ele depois disse que não era bem isso, mas que essa negociação pareceu que existia antes de Bolsonaro se eleger presidente. E na época que ele era juiz e condenou o candidato que aparecia em primeiro lugar, o ex-presidente Lula. E agora a gente fica sabendo dessas possíveis armações. Por exemplo, tem a divulgação de uma das conversas no Telegram, que eles falavam sobre a entrevista que poderia ser concedida pelo ex-presidente Lula a jornalistas. E daí eles ficaram bastante indignados com os jornalistas poderem fazer essa entrevista, e eles estavam armando de que forma que essa entrevista seria feita. Se poderia ser só uma pessoa, ou se de repente, para abafar politicamente essa entrevista, seria feita num esquema de coletiva. Então, essa discussão existiu. Essas conversas do Telegram provam isso, que eles estavam discutindo de que forma que ela teria um menor impacto político. Então, ou seja, a gente vai começar a ligar alguns pontinhos. Que eu quero chegar, onde que eu quero chegar? A gente já discutia isso abertamente, tentando ligar esses pontinhos, mas essas revelações, essas mensagens agora, elas pontuam tudo isso que a gente conversava e debatia. Como vocês enxergam isso? Se houve realmente essa negociação, aquilo que o presidente da República falou é muito grave. Depois ele foi desmentido pelo ministro Moro. Agora, se alguma coisa comprovar isso, termina de seu fecho. Eu acho que o simples fato dele ter assumido como ministro da Justiça já é um indício por si muito grave. Se houve essa conversa, inclusive a promessa de não necessariamente uma ascensão talvez de status, como o ministro Moro perceba, é de uma gravidade enorme. Sim. E eu acho que muito daquilo que se conjecturava e se suspeitava pela maneira como as coisas foram conduzidas e na velocidade em que as coisas foram conduzidas, acabam simplesmente encontrando sua prova material. Sim. Eu já dizia há 3 anos, com muita preocupação, inclusive dei uma entrevista, de como o andamento da Lava Jato lembrava alguns precedentes na história mundial, de crises de Estados-nação, que conduziram a processos de investigação, de punição, e depois debelaram crises gravíssimas. Isso aconteceu talvez 2 vezes na União Soviética e no fim dela, com a Glasnost, onde é uma coisa muito pouco lembrada do fim da União Soviética, que também foi um processo igual de investigação em nome do fim da corrupção ali, e acabou levando um desmonte daquele Estado. Na Itália, tivemos o Mãos Limpas, que tem uma origem um pouco diferente também, mas aquilo levou a uma implosão do sistema político tal como ele era. Nos 2 casos, você teve a União Soviética terminando e a Rússia caindo nas mãos de um populista profundamente autoritário, que não é tão lembrado assim porque era aliado do Ocidente, que era o Boris Yeltsin, que reprimiu duramente os manifestantes em setembro de 93 em Moscou, num episódio muito sangrento e comodamente esquecido, e a figura do Silvio Berlusconi na Itália.
Eu não digo que a Glasnost ou a Mãos Limpas tenham em si tramado, me parece até que a Lava Jato tem mais ligações com o poder e o processo eleitoral que essas duas outras operações. Sim. Mas eu falo de precedentes aí que tem 30 anos, um intervalo de tempo de 30 anos que para a história universal é pequeno. E nos dois processos você tinha crises naqueles países e aquele aparato de justiça acabou funcionando de maneira descolada do Estado, daquela Constituição, para agir perseguindo determinadas figuras, de maneira até inquisitorial. E o processo foi implosão de sistemas políticos ou até mesmo de um país e, consequentemente, governos de cunho muito duvidoso. A corrupção não foi combatida, muito pelo contrário, ela aumentou e você teve países colocados numa crise muito grave. Basta ver que a Itália hoje, em que pese ter um índice de desenvolvimento alto, é um país que já vive numa crise há muito tempo e hoje vive às voltas com o retorno do neofascismo. Sim. E a Rússia tenta se reerguer, tem se reerguido, mas se reergueu porque seguiu um caminho um pouco diferente do Yeltsin. Você vê que são dois pontos de vista, não é? O dele, que se preocupa com os aspectos políticos que Sim. podem, inclusive, levar a uma conflagração mundial. Sim, claro. E o meu, porque eu sou individualista, eu sou personalista. O que vai acontecer ao país ou deixar acontecer em função dessa perspectiva que encarrega o destino do juiz Moro e do procurador da República, o que vai acontecer politicamente, para mim, é indiferente. Porque... Mas não fica claro que a Lava Jato foi usada num jogo de poder nesse momento? Foi também, mas para mim é importante isso naquilo que diz com a persona. Sim. Com esse moço que tem idade inferior à do meu filho mais velho. Sim. O ministro Moro e o outro também, que é um rapaz que está caminhando para o amadurecimento e para todos aqueles que estão envolvidos individualmente nesta... Mas os prejuízos não vão além? Os prejuízos não serão só para essas pessoas? Mas isso não me importa, minha cara entrevistadora. O que me importa é a cadeia que alguém vai tomar, é o cárcere, é o envelhecimento da criatura. O que vai acontecer ao país nesse meio tempo, a mim não importa, porque se importar, eu ia chegar à conclusão de que é preciso cortar a cabeça do juiz e é preciso também decepar a cabeça do procurador. Os dois são hoje, a meu ver, suspeitos de prática delituosa. Pessoalmente, eu acho isso. Mas primeiro os dois, depois o país. As instituições não foram contaminadas. É? As instituições não foram contaminadas. Eu não quero saber se as instituições foram contaminadas. Eu estou pensando nos dois. Sim. Se eles são delinquentes ou se não são. Primeiro eles. Porque senão nós havemos de fazer como um ministro do Supremo Tribunal Federal que, em benefício da nação, manda decapitar os dois ou vice-versa. Você falou em cárcere. Você acredita que possa ser um desfecho? Pode acontecer isso. Já houve ministro encarcerado, sim. Ué, um ex-presidente da República, que é meu amigo, o Temer, saiu da cadeia há pouco tempo. Isso pode acontecer, mas me preocupa muito mais o Temer que o remanescente. Ele é culpado ou é inocente? Sim. O que podem pensar em relação à política que vai acontecer no Brasil, se as instituições vão ser prejudicadas ou não, para mim não importa. Não importa, não. Eu individualizo aquilo como criminalista que eu sou. Primeiro a pessoa, depois o resto. Sim. São duas visões diferentes. Me importa, talvez pela formação, pelo vício de formação como constitucionalista. Decapitar os dois. Não, porque a Constituição não prevê essa pena em época de paz. Sim. Em época de guerra, a nossa Constituição prevê pena de morte. Agora não prevê. Agora, mais importante do que saber se eles vão ser condenados ou não, isso é uma coisa que pode ser discutido e espero que, se eles forem processados, tanto o procurador Deltan quanto o ministro Moro, eles tenham os direitos e as garantias respeitados da maneira como aparentemente eles não respeitaram de muitos dos seus réus. E agora, mais importante até do que a eventual condenação deles ou não, em qualquer escala que for, inclusive funcional, é que as pessoas que eles julgaram e que eles condenaram não podem continuar presas
E esses processos não existem. Isso é mais importante até que... Exato, não a contaminação das instituições, mas a contaminação Agora, dos processos que foram... sim, e Mas das ele já está instituições coletivizando. Sim. Eu acho que é uma questão institucional. Na verdade, acho que a gente tem que debater o pontual, mas tudo que o cerca também. Coletivização, não. Primeiro, a criatura. Você está defendendo a criatura agora, por anteposição. É que eu acredito ou por que... colisão. eu acredito que é uma questão Você é institucional um coletivista, é um populista. Talvez constitucionalista, talvez. Eu acho que as instituições elas se maculam se elas não tomarem uma providência hoje. Porque eu acho que havia dúvidas, há uma grande celeuma. Sou daqueles que há muito tempo eu tenho falado isso que aparentemente se comprovou ontem, já não é de hoje. E eu acredito, bom, agora o benefício da dúvida foi perdido. Pelo menos o indúbio pro réu tem que ser garantido, não? Ah, sim, primeira pessoa. E hoje, para as instituições não se macularem, eu acho que depois de tudo... ex-presidente Lula e tantos outros aí, não é possível que se enxergue como se tudo continuou como antes. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.